42ª lição de uns Requiano. 42. Lektion. Hora de falarmos de mais duas preposições importantes, as preposições pai e pis. 8 preposições diferentes já foram aprendidas em lições passadas. 3 delas são preposições que podem ser seguidas pelo acusativo, se indicam direção, ou pelo dativo, se indicam uma posição fixa. In, on e uf. Outras 4 preposições são seguidas sempre pelo dativo. Mit, fun, aus, zu. E uma é seguida sempre pelo acusativo. Fa. A primeira preposição que a gente vai ver aqui é pai. Essa preposição é mais uma das que pode ser seguida tanto pelo acusativo quanto pelo dativo, funcionando da mesma forma que in, on e uf. A sua tradução costuma ser algo como junto de, com, durante, a, etc., quando seguido pelo dativo. Quando seguido pelo acusativo, por indicar direção, o sentido acaba sendo algo como para junto de ou até. Ela em geral indica que algo está próximo ou junto de outra coisa, ou que se move para próximo, para junto de outra coisa. Vamos ver exemplos com seus vários possíveis usos. Ich habe wenig Geld bei mir. Tenho pouco dinheiro comigo. Tenho pouco dinheiro junto a mim. Note que, como se trata de uma posição do dinheiro, sua localização, usamos o dativo. A gente poderia dizer também Ich habe wenig Geld mit mir, usando mit em vez de pai? Poderíamos, mas o sentido de mit fica um pouco mais vago que o de pai. Mit mir indica que o dinheiro está comigo, em minha posse, mas não necessariamente está próximo de mim agora. Eu posso ter o dinheiro em casa ou no banco. Pai meia deixa bem claro que eu me refiro ao dinheiro que está fisicamente junto de mim nesse momento, no meu bolso, na minha mão. Sivona paita par. Eles moram junto ao riacho. Novamente vemos pai seguido pelo dativo por se tratar de uma localização fixa. Aqui, paita par, junto ao riacho, indica a proximidade física com o riacho. Você usa pai para se referir a coisas que se localizam lado a lado ou bem próximas. Unser Geschäft ist beim Restaurant. Nossa loja é junto ao restaurante, do lado do restaurante, nas proximidades do restaurante. Perceba aqui que, de novo, temos a preposição pai se fundindo com o artigo tam para formar paim, da mesma forma como todas as outras preposições seguidas pelo dativo se fundem dessa forma. Das Mädchen wohnt bei seiner Großeltern. A menina mora com seus avós, na casa dos seus avós. A preposição pai também significa na casa de, quando usado junto à palavra se referindo a pessoas. Bei seiner Großeltern, na casa de seus avós. Bei wem sind sie? Na casa de quem eles estão? Lembre-se de que wem é o dativo de véia. Die sind beim Peter. Eles estão na casa do Pedro. É nesse sentido que a preposição é mais usada no acusativo também. Die sind bei der Peter gegangen. Eles foram até a casa do Pedro. Foram para a casa do Pedro. Sie geht bei ihrer Eltern. Ela vai até a casa de seus pais. Você também pode usar pai de forma parecida para se referir a algum profissional que você esteja visitando, para fazer referência ao seu consultório, escritório, etc. Das Pupchen ist beim Zahnarzt. O menino está no dentista. Wollen bei der Doktor gehen. Vamos ao médico. Heute sind so viel Leute beim Bäcker. Hoje há muitas pessoas no padeiro, ou seja, na padaria. E a outra forma de usar pai é junto a verbos que indicam que algo acontece junto ou durante uma atividade. Das Mädchen hilft seiner Mutter beim Kochen. A menina ajuda sua mãe a cozinhar. Literalmente seria algo como a menina ajuda sua mãe junto ao cozinhar, com o cozinhar. Você sempre pode transformar o infinitivo de um verbo num substantivo neutro, como eu já expliquei lá na lição sobre o uso de on para formar o presente progressivo. É comum que nesses casos o verbo seja escrito com letra maiúscula porque está agindo como um substantivo. Sie isst beim Lesen. Ela come ao ler. Não é tão comum usar o verbo de forma substantivizada assim em português. Geralmente usamos alguma construção onde o verbo conjuga, como ela come enquanto lê. Ou usando um substantivo verdadeiro, como ela come durante a leitura. Mas em uns Requiano esse uso de infinitivos para coisas assim é bem frequente. Die zwei singen immer beim Schaffen. As duas sempre cantam ao trabalhar. Sempre cantam enquanto trabalham.
São bastante os usos um tanto específicos de pai, mas nada que a prática não ajude a naturalizar. Vamos agora à segunda preposição de hoje, a preposição PIS. E se você aprende com esse canal e quer aprender cada vez mais, considere se tornar um apoiador. Veja as vantagens lá no Catarse. Diferente de pai, que pode ser seguido pelo dativo ou acusativo, a preposição PIS é sempre seguida pelo acusativo. A melhor forma de traduzi-la costuma ser até. Ela indica o ponto final de algo, seja no tempo ou no espaço. Da mesma forma que até em português. Vamos ver exemplos. Ich will das bis Freitag fertig haben. Quero ter isso pronto até sexta-feira. Vamos bis dorthin gehen. Vamos até ali. É comum combinar a preposição bis com fun, como em Wir bleiben von heute bis morgen. Nós vamos ficar de hoje até amanhã. Ich bin von Brasil bis China geflogen. Voei do Brasil até a China. Agora é preciso deixar outra coisa clara. A preposição bis não pode ser seguida diretamente por um artigo. Caso o termo que venha depois dela seja precedido de artigo, você precisa combiná-la com a preposição zu e dizer bis zu mais o artigo. Mas lembre-se de que a preposição zu sempre é seguida pelo dativo, então nesse caso você tem que usar o dativo também. Sie springen von ihrem Haus bis zur Fabrik. Eles correm de sua casa até a ponte. Es hat bis zum Mittag geregnet. Choveu até o meio-dia. Bora recapitular então. A preposição bei significa junto de, com, na casa de, entre outras coisas. Der wohnt beim Wald. Ele mora junto da floresta. Ich bin bei mein Freund gegangen. Fui à casa do meu amigo. Sie ist beim Reiten gefallen. Ela caiu enquanto cavalgava. Caiu ao cavalgar. Já a preposição bis significa até, basicamente. Ich bleibe bis morgen. Eu fico até amanhã. Von dort bis dort. Daqui até ali. Sie hat bis zum Ende getanzt. Ela dançou até o fim. Obrigado à ainda pequena, mas importantíssima comunidade de apoiadores do canal. É graças a vocês que eu me mantenho motivado de seguir trazendo conteúdo. Que tal você se tornar um apoiador também? Confere as vantagens lá no Catarse. Outra forma de contribuir é por doações espontâneas via Pix ou PayPal. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar a sua curtida. E confere meu Instagram também. Dankeschön und bis bald!